Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Good evening, brothers and sisters. Grace and peace to you all. Estou muito feliz de estar aqui hoje. I'm very glad to be here. Eu acho que a última vez que eu estive aqui foi antes da pandemia. And I think the Então, last time that I was here was before the pandemic. muitos irmãos novos, alguns que eu conheço. There are many new people here, but a lot of people that I already know. Mas é sempre muito bom estar aqui. But it's always good to be here. Eu estava falando para o pastor Josué que eu vim do Brasil para a posse dele. And I had told Pastor Josué that I came here to take his position. Pensa num pastor privilegiado. Talk about a privileged pastor. Eu venho aqui a cada 10 anos. I come here every 10 years. Mas eu vim também para esse momento de despedida do pastor Ilamar. But I also came here for Pastor Lamarck's Da going Ed away. Moraes, da Yuli, For Pastor Edileuza. Edileuza and Yuli as well. Mas é muito bom estar aqui. And it's so good to be here. E eu louvo a Deus por esse privilégio de ministrar a palavra para vocês. And I praise God for this privilege of being able to minister the word to you. Queria convidá-los. Para quem não me conhece, eu sou pastor batista, da mesma convenção. no For those who Brasil, don't know me, I'm a Baptist from the same convention. E pastoreei. Eu sou pastor mais velho do que o pastor Ilamar. And I'm a pastor longer than Pastor Lamarcus No ministério. in the ministry. E eu já estou fazendo 30 anos de ministério já. And it's been around 30 years that I've been a pastor. Então eu sou bem velhinho. So I'm pretty old. Mas agora, nesse momento, Deus me deu um tempo que eu não sei exatamente o que vai acontecer. But in this moment, God has given me some time that I don't know what's going to happen Mas next. é um tempo de descanso. But it's a time of rest. Eu queria ler com vocês um texto da palavra que está no livro de Romanos. Eu não vou ler todo o capítulo. I wanted to read a passage in the book of Romans. I'm not going to read the whole chapter, Capítulo 8 de Romanos. but it's chapter 8 of Romans. It's found in chapter 8. E eu vou ler alguns versículos. And I'm going to read some verses here. E queria começar com o versículo 1 e 2. I wanted to start with verses 1 and 2. Portanto, agora... Perdão, irmãos. Quando encontrarem, digo amém. Sorry, brothers and sisters. When you find the passage, go ahead and say amen. Bom, se todos disseram amém, então vamos começar. Okay, everyone said amen, so we'll go ahead and start. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Posso terminar? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Therefore, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Queria ler um outro versículo que está mais à frente, que é o versículo 26. And I wanted to read another passage further on, which is found in verse 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us through wordless groans. O versículo 28 diz: E sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. O versículo 30 diz, versículo 29. And verse 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. For those God foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brothers and sisters. And those he predestined, he also called. Those he called, he also justified. Those he justified, he also glorified. E o versículo 37 em diante diz: Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou,
porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Verse 37 and to the rest of the chapter, no, in all these things we are more than conquerors through him who loves us. For I am convinced that neither life nor death, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Vamos orar? Let's pray. Pai, nós agradecemos ao Senhor por estarmos nesse lugar de adoração nesta noite. Father, we thank you for being in this place of worship tonight. E eu coloco o coração de cada um dos teus filhos na tua presença. And I put the lives of each one of your children in your presence, God. E eu te peço em nome de Jesus, fala conosco nesta noite. And I ask that you would speak to us tonight, Lord. Abre todos os corações para entenderem a tua palavra. Open each heart so that we may understand your word. Ilumina nossa mente e o nosso entendimento, And illuminate our understanding, Lord, para que nós possamos ser alcançados por tua graça. so that we can be reached by your grace. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Queria começar trazendo para os irmãos uma ideia que vai ilustrar o que eu quero falar nesta noite. So I wanted to bring to you all first an idea that's going to kind of illustrate what I want to talk about tonight. A princípio, os irmãos talvez não entenderão, mas no final vão entender. Maybe in the beginning you won't understand, but towards the end you'll get what I'm trying to say. Capítulo 5 de Daniel, a partir do versículo 1, nos conta a história de Belsazar. Chapter 5 of the book of Daniel, starting in verse 1, tells the story of Belshazzar. Belsazar era filho de Nabucodonosor, e quando Nabucodonosor morreu, ele assumiu o reino em seu lugar. Belshazzar was the son of King Nebuchadnezzar, and when King Nebuchadnezzar died, Belshazzar took his place. E ele estava muito feliz, então ele chamou 1000 dos seus maiorais para uma grande festa. And so he's very happy, so he threw a party, a celebration. E nessa festa diz a Bíblia que ele bebeu vinho na presença de todos. And the Bible says that it was in this party that he drank in front of everyone. E depois disso ele mandou trazer todos os utensílios da casa do Senhor que haviam sido trazidos de Jerusalém para que ele e os seus tomassem vinho nesses utensílios. And then after he had drank, he went and called for all of the cups and the utensils that were from the temple in Jerusalem to be brought so that he and his guests could be able to drink from them. E enquanto eles bebiam, uma mão apareceu na parede escrevendo algo. And while they were drinking, a hand started to write on the wall. A floating hand started to write on the wall. E diz a Bíblia que quando Belsazar viu aquela mão escrevendo na parede, And when Belshazzar saw that hand writing whatever it was writing on the wall, the Bible says, algo muito forte aconteceu com ele. something incredible happened with him. Ele ficou totalmente tenso. He became completely afraid, tense. Os nervos de suas costas enrijeceram. He became tense in his back Todo o seu corpo se endureceu. and became rigid. E ele gritou para que entrasse todos os magos e sábios na sua presença. And he called all the magicians and all the wise men to come into his presence. Que quem interpretasse aquilo que estava escrito e que ele não entendia seria o terceiro em autoridade no seu reino. And that whoever was able to interpret or read whatever was written there would be the third most powerful person in his kingdom. Ninguém pôde interpretar aquilo que estava escrito. And none of the wise men and none of the magicians were able to interpret that Até que a sua mãe fez referência a Daniel, que servira ao seu pai. until his mother referenced Daniel, who had served under his father. Daniel foi chamado à presença do rei And Daniel was called into the presence of the king e revelou o que estava escrito. and revealed what was written. E a descrição era muito clara. And the description was very clear. Estava escrito: It was written, os seus dias foram contados your days have been numbered, e eles acabaram. and they have ended. Você foi pesado na balança, You were weighed in the balance, in the scale, certamente a balança de Deus, the scale, God's scale, obviously, e você foi achado em falta. and you were found guilty. E o seu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. And your kingdom has been divided to the Medes and to the Persians. Eu queria que você fizesse uma reflexão comigo nessa noite. And so I wanted you to reflect with me tonight. Naquele dia exato, On that exact day, quando Belsazar acordou,
When Belshazzar woke up, era só um dia comum. it was just a normal day, right? E o coração dele estava cheio de entusiasmo para aquele grande momento, And his heart was filled with enthusiasm for that moment, quando ele festejaria o seu reino com 1000 dos seus maiorais. when he was going to be throwing a party with 1,000 of his most trusted members of his Mas court. aquele dia era o último dia da vida de Beltesazar. But that was the last day of his life. Muitos de nós Many of us acordamos wake up e pensamos, and think, tem tanta coisa para fazer. there's so many things to do. Alguns anos atrás eu ouvi a história de uma americana A couple of years ago, I heard the story of an American em um documentário. in a documentary. Ela recebeu um diagnóstico de câncer. She had received a cancer E a diagnosis. primeira coisa que ela disse foi: eu não tenho tempo para ficar doente. And the first thing that she said was, I don't have enough time to be sick. A maioria de vocês, The majority of you, a maioria de nós, the majority of us, acordamos às vezes e dizemos: eu não tenho tempo para falar com Deus. wake up and say, oh, I don't have time to talk to Eu God. não tenho tempo para Deus. I don't have time for God. Essa é a geração que não tem tempo para Deus. It's the generation that doesn't have time for God. Nós vivemos como se a nossa vida estivesse absolutamente sob o nosso controle. We live as though our lives were completely under our control. Mas você já pensou na possibilidade de alguém dizer para você que você tem uma doença terminal? But have you ever thought about the possibility of someone coming up and telling you that you have a terminal illness? Ou você pensa que, de repente, você pode sair para o trânsito, indo para o seu trabalho, um acidente acontecer e você não acordar no próximo dia? Or have you ever thought about the fact that you might be driving back home and get into an accident and not wake up the next O que eu day? quero chamar a sua atenção nesta noite What I want to draw your attention to é tonight que a nossa vida não nos pertence. is that our lives do not belong to us. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 6, primeira epístola de Paulo aos Coríntios no capítulo 6, ele diz: não sabeis vós que vocês não são de vós mesmos? In 1 Corinthians chapter 6, Paul writes, do you not know that you are not your own? E ele vai além, ele diz: vocês não sabem que o seu corpo não pertence a vocês And he mesmos, goes further in saying that, do you not know that your body does not belong to you? mas ele é morada do Espírito de Deus. But it is a dwelling place of the Holy Spirit. Então a nossa vida não nos pertence. So our lives do not belong to us. O apóstolo Paulo, quando escreve o livro de Romanos, ele nos mostra algo extraordinário. The Apostle Paul, when he writes in the book of Romans, he shows us something extraordinary. Nos 2 primeiros capítulos ele diz algo muito interessante. Ele diz: In the first 2 chapters, he says something very interesting. He says, todos pecaram. all have sinned. No capítulo 2 ele diz: não escapou ninguém, judeu, grego, bárbaro, cita. And in chapter 2, he says, none have escaped from this fate, neither Greek nor Jewish nor barbarian or anything else. Todos pecaram. All have sinned. E no capítulo 3 ele diz assim: Deus pôs uma régua sobre a humanidade. And in chapter 3, he says, God has put a ruler, a measuring stick on E ele humanity. olhou e todos estavam abaixo daquilo que era a justiça de Deus. And he looked, and all had fallen short of the justice E of ele God. diz: não há um justo, nenhum sequer. And there are no righteous, he says, not Todos one. pecaram. All have sinned. Todos foram destituídos da glória de Deus. All have fallen short of the grace of Todos God. estão perdidos em seus pecados. All are lost in their sin. Então, o nosso estado, na visão que o apóstolo Paulo está nos oferecendo, é de perdição. So our state that we have in Paul's vision is of loss. Mas no capítulo 4 ele diz: há uma esperança. But in chapter 4, he says there is hope. Se você trilhar os caminhos que Abraão trilhou, If you walk the path that Abraham walked, porque Abraão nunca leu a sua Bíblia. because Abraham never read the Bible. Abraão nunca teve um pastor. Abraham never had a pastor. Abraão nunca foi a uma igreja. He never went to a church. Abraão não tinha um guru. He had no gurus. Abraão não tinha uma teologia. He had no theology. Abraão não sabia exatamente quem era Deus. He didn't know exactly who God was. Mas a Bíblia diz que ele creu em Deus. But the Bible says that he believed in God. E ele creu de uma forma tão extraordinária And he believed in such an extraordinary way que Deus olhou para ele that God looked to him e justificou os seus pecados. and justified and made righteous his sins. E Abraão foi salvo And he was saved por causa da justiça de Deus a ele oferecida. by God's righteousness. No capítulo 5, Paulo nos diz, In chapter 5, Paul tells us, teologicamente ele nos diz que todos nós somos filhos de Adão.
Theologically, he tells us that we are all children, Adam's children. Que o mal que matou Adão nos mata também. That the evil that killed Adam kills us as well. E ele vai mostrando isso de uma forma paulatina, gradativa. Obrigado, pastor. And he shows us this gradually. No capítulo 7, Paulo fala algo que é tão extraordinário. And in chapter 7, he says something so extraordinary. Ele olha para si mesmo He looks at himself e ele diz assim: and he says, miserável homem que sou. I am a miserable man. Quem me livrará do corpo dessa carne? Who will free me from this flesh? E ele diz: porque há nos meus membros uma lei And he says, because in my body there's a law que milita dentro de mim. that fights against me. Porque eu quero fazer o bem. Because I want to do good, Eu entendo que devo fazer o bem. and I understand that I should do good, Mas eu não consigo fazer o bem. but I can't do good. Há uma outra lei dentro de mim que me obriga a fazer o mal. There's another law inside me that makes me do evil. E o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. And the good that I want to do, I can't do. Mas o mal que eu não quero fazer, esse é o que eu faço. The evil that I don't want to do, that's what I do. E ele faz uma pergunta: And he asks a question. quem me livrará do corpo desta morte? Who will free me from this body, E é from sobre this isso death? que eu quero falar nesta noite. And that's what I want to talk about tonight. E eu queria começar exatamente me voltando para o texto que eu li. And so I want to go back to the passage that I read. O texto que eu li começa falando: já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. It says there's no condemnation, there's no damnation for those in Christ Jesus. E aí eu vou voltar lá em Belsazar. And so I'll go back to Belshazzar now E eu vou te pedir para visualizar uma balança. and ask you to envision a scale. O símbolo da justiça é uma balança. The symbol of justice is a scale. São duas bandejas, uma de um lado e outra do outro. It's two plates that E sit há on either side. feridor bem grande no meio. And there's a pole in the center. E você coloca os pesos de um lado. And you put the weights on one end E o que você quer pesar ou medir do outro lado. and whatever you want to weigh goes on the other E plate. você sabe que o peso é justo quando há feridor, ele bate certinho em cima. And you know that the weights are equal when the scale balances out. Andar com Deus é perceber algo muito sério. To walk with God is to realize something very serious. É que a nossa vida está sendo medida pela justiça de That Deus. our lives are being measured by God's justice. Se de um lado a justiça de Deus é como os pesos de 1, 2, 3 quilos e ela está pesando de um lado, do outro lado a nossa responsabilidade é colocada e nós pesamos também nessa balança. If on one end it's God's justice as if like weights weighing down the scale, then on the other hand is our responsibility O in our mestre lives. com quem eu e o pastor Ilan Marques aprendemos, o Dr. Gilberto Pickering, The mentor, the man who both me and Pastor Max learned from, ele dizia algo muito interessante. he used to say something very interesting. Ele dizia: Deus é soberano. He would say, God is sovereign. Deus pode fazer com você como ele fez com Belsazar. God can do with you what he did with Deus pode Belshazzar. escrever na parede da sua vida: He can write on the wall of your life, eu contei seus dias I've numbered your days, e eles acabaram. and there are no more. Você foi pesado na balança You've been weighed on the scale, e você foi achado em falta. and you've been found E guilty. eu dividi todos os seus ganhos And I have divided all of your gains com todos que ficarão, with all who are left, porque você vai embora. because you are leaving. Isso chama-se soberania de Deus. That's called God's sovereignty. Deus pode fazer isso com qualquer um de nós hoje ainda. God can do that with any one of us today. Qual a garantia que você tem que você vai acordar amanhã? What's the guarantee that you will wake up tomorrow? Quem disse para você que você está no controle da sua vida? Who said that you are in control of your life? Sabe, o diabo nos engana todos os dias. You know, the devil tricks us every day, Ele faz nos pensar que nós estamos no controle. and he makes us think that we are in control. Que os bens que nós temos nos trará felicidade. That the goods that we have will bring us happiness. Que as nossas conquistas humanas são suficientes. That our human achievements are enough. Mas nós sabemos que isso não é verdade. But we know that that's not true.
nós sabemos que nós precisamos de algo mais. And we know that we need something else. Do something outro more. lado, nós temos a responsabilidade humana. On the other side, we have human responsibility. A Bíblia diz: The Bible says, crê no Senhor Jesus believe in Christ e Jesus, você vai ver a glória de Deus. and you will see God's glory. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor The Bible says, give your path to the Lord, e tudo mais Ele fará. and the rest He will do. A palavra diz: se você andar pelo fogo crendo em Deus, The Bible says that if you walk in the fire believing in chamas God, não arderão em você, then the flames will not burn you, as águas não te submergirão, and the waters will not drown os you, maiores inimigos não vão te derrotar, and your greatest enemies will not porque defeat you, você está vivendo na confiança de quem Deus é. because you're living in the trust of who God is. E é isso que esse texto está nos And that's dizendo. what this passage is saying. Paulo está nos dizendo Paul is telling us que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. that there is no damnation for those who are in Christ Jesus. A justiça de Deus, se colocada de um lado, do outro lado, Deus coloca a nossa justiça. Só que quando On one hand, we have the scale, and God put His justice on one side, and on the other, God puts our justice. Mas quando a nossa justiça é colocada do outro lado, a balança sempre pesa contra nós. But whenever we put our justice on to be weighed, we're always found guilty, Porque a nossa justiça nunca alcança a justiça because de our Deus. righteousness, our justice, is never enough. O profeta Isaías diz que ela é como trapo de imundície. The prophet Isaiah said that it's like a dirty rag. Não há como eu ser salvo, There's no way for me to be saved, porque a minha justiça não é suficiente. because my righteousness is not enough. Todo bem que eu fizer Everything good that I do não é isn't suficiente. enough. Eu preciso de algo mais. I need something else. O que é a graça de Deus? What is God's grace? É quando Deus pega a justiça de Cristo It's when God grabs Christ's righteousness e coloca no lugar da nossa and justiça. puts it in the place of our righteousness. E aí você tem a justiça de Deus de um lado da And then you sua have vida God's righteousness on one hand e a justiça de Cristo do outro. and Christ's righteousness on E the aí o other. aferidor sobe certinho And e the scale bate na balances. perfeição. Eu não consigo viver I can't live diante de Deus before God sem Jesus. without Jesus. Jesus é a misericórdia de Deus. Jesus is God's mercy. Ele é a expressão da vontade de Deus. He's the expression of God's will. Jesus é a cara de Deus. He's God's face. Jesus é o jeito de Deus. He's God's behavior. Jesus é a forma de Deus ser. He's the way that God is. A Bíblia diz que nós nunca vimos a Deus. The Bible says that we will never see God. Mas se alguém quer conhecer a Deus, But if someone wants to know God, precisa olhar para Jesus. then they need to look to Jesus. Porque Jesus tem as feições de Deus. Because Jesus has God's characteristics. É tão maravilhoso quando nós olhamos Jesus aqui na terra. And it's so wonderful when we see Jesus here on earth. Um dia Jesus estava saindo de sua casa e uma multidão ia com ele. One day Jesus was leaving his home and a crowd was following behind him. E de repente leproso parou a uma certa distância dele. And suddenly a leper stopped a few paces away from him E se aproximou and got near to him. e disse: Senhor, se o Senhor quer, And the leper said, Lord, if you want, o Senhor pode curar-me. you can heal me. E qual foi a resposta de Jesus? And what was Jesus' answer? Eu quero, I want. fica curado. You may be healed. E ele imediatamente foi And curado. immediately he was Isso healed. é o jeito de Deus ser. That's how God is. Deus age exatamente dessa forma. God acts exactly that way. É assim que Deus te trata. That's how God treats us. Quando Deus olha para nós, When God looks to us, Ele não enxerga a nossa justiça. He doesn't see our righteousness. Ele enxerga a justiça de He Cristo. sees Christ's righteousness. É por isso que Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. And that's why Christ said, without me, you can do nothing. Você não pode ser curado sem Jesus. You can't be healed without Jesus. Você não pode ser feliz sem Jesus. You can't be happy without Jesus. Você não pode ser próspero sem You can't be Jesus. prosperous without Jesus. Nenhum bem dessa vida preenche o que Jesus preenche na sua vida. No good, no material thing in this world can fill what Jesus
fills in your life. Eu estava conversando com o pastor Ilan Marques esses dias aqui na cidade de Denver. And so I was talking to Pastor Lamarcus around here in Denver. A gente rodou muito essa cidade nesses 2 últimos dias. And we've been traveling around Denver these past couple of days. E uma das coisas que a gente estava falando é como é maravilhoso entender isso. And one of the things that we discussed was how wonderful it is to understand that. Porque nós temos um pensamento muito em comum nesse sentido. Because we share the same thought in regard to the subject. Tudo que nós temos de mais precioso Everything that we have that is most precious vem exatamente de Jesus. comes exactly from Jesus. É saúde, It's health, paz, peace, alegria. joy. Quando nós olhamos para dentro do nosso coração, When we look into our hearts, nós percebemos muita gratidão. we see a lot of thankfulness. Porque tudo quanto nós não merecíamos Because everything that we didn't deserve nos é dado em Cristo is Jesus. given to us in Christ Então o Jesus. que você precisa? Everything that you need, Você precisa de Jesus. you need Jesus. É tão interessante quando nós pensamos no fato de que nós não estamos no controle da nossa vida. And it's so interesting when we think about the fact that we aren't in control of our lives. Nós não conseguimos salvar a nós We mesmos. can't save ourselves. Nós só podemos ser salvos porque Deus colocou do outro lado da balança Jesus. We can only be saved because God put on the other end of the scale E vai Jesus. mais além. And it goes beyond that. Nós nem sabemos falar com Deus. We don't even know how to talk to God. O apóstolo Paulo diz: vocês não sabem nem orar. The Apostle Paul says you don't even know how to pray. Vocês não sabem pedir. You don't know how to ask Porque vocês pedem mal. because you ask for incorrectly. Vocês pedem para gastar nas suas próprias cobiças e desejos. You ask for your own desires Vocês não sabem pedir. and you don't know how to ask. Então Deus ora por você. So God prays for you. Você já parou para pensar nisso? Have you ever thought about that? Você não sabe orar. You don't know how to pray. Você não sabe pedir para Deus. You don't know how to ask God Porque você não sabe nem o que vai acontecer no dia de amanhã. because you don't even know what's going to happen tomorrow. Você não sabe se o seu carro vai bater. You don't know if your car is Você não going sabe to, se você vai ter saúde. if you're going to crash your car, if you're going to be Você não sick. sabe se você vai acordar amanhã. You don't know if you're going to wake up tomorrow. Você não sabe nada da sua vida. You don't know anything about your life. Mas o Espírito de Deus, But the Spirit of God, Ele pega todas as suas orações. He gets all of your prayers. Deus, eu quero um carro novo. God, I want a new car. E Deus diz, o Espírito Santo diz: Senhor, ele precisa de um carro muito mais simples, And the Holy Spirit says, God, He needs a simpler car para que ele viva muito mais. so that He can live more. Já parou para pensar nisso? Have you ever thought about that? Que você não sabe nem o que orar. That you don't even know how to pray. Aqueles 4 homens entraram na casa de Jesus com um paralítico. Those 4 men entered into that home where Jesus was at with a paralyzed man. Colocaram um paralítico aos pés de Jesus. And they put the lame man at Jesus' feet. Desceram ele por uma maca, numas cordas, e colocaram aos pés de Jesus. And they brought him down on a cot and put him at Jesus' feet. E qual era a oração daqueles 4 homens? And what was the prayer of those 4 men? Não está escrito na Bíblia. It's not written in the Mas Bible. a oração era: Senhor, cura o nosso amigo. But the prayer was, Lord, heal our friend. Endireita as pernas dele, ele é paralítico. Fix his legs because he's paralyzed. Mas Jesus responde a uma oração que eles não fizeram. But Jesus answers a prayer that they did not ask. Porque o Espírito Santo falou na presença de Deus. Because the Spirit of God spoke in the presence of God. Que aquele homem não precisava de pernas novas. That man did not need new legs. Ele precisava de perdão de pecados. He needed forgiveness of sin. Então o Espírito Santo intercede And so the Holy Spirit e intercedes comunica com o Espírito de Jesus. and communicates with the Spirit E of Jesus. Jesus diz: perdoados estão os seus pecados. And Jesus says, your sins are forgiven. Porque é isso que aquele homem precisava. Because that's what that man needed. É melhor entrar no céu It's better to enter into heaven com as pernas tortas with feet that are do que ir paralyzed para o inferno com seu corpo perfeito. than to enter into hell É with por a isso que perfect você body. não sabe orar. That's why you don't know how to E o pray. Espírito Santo intercede por você. And the Holy Spirit intercedes for you. Sabe por que você está aqui hoje, Do you nessa know why you're noite? here tonight?
Porque o Espírito intercedeu muito por você. Because the Spirit interceded a lot for you. Ele gemeu na presença de Deus, And he cried out in the presence of God com gemidos inexprimíveis, with unstoppable cries, para que você permanecesse vivo até hoje. so that you could stay alive until today. Cada dia da sua vida, Every day of your o life, Espírito Santo ora por the Holy você. Spirit prays for you. Você já parou para pensar nisso? Have you ever thought about that? Você também não sabe nem fazer escolhas. And you don't even know how to make choices, make decisions. Você não está no controle das You're suas not in escolhas. control of your choices. Porque a Bíblia diz que não são as coisas boas que você escolhe fazer que estão te levando para o céu. Because the Bible says that it's not your own choices that are taking you to heaven. As coisas ruins também estão te levando para o céu. The wrong things, the wrong choices are also taking you to heaven. Às vezes você pensa que o mal que veio na sua vida foi o diabo que mandou. Sometimes you might think that the wrong things in your, the evil things that are happening or bad things that are happening in your life were sent there by the devil. Quem está no controle da sua vida é Deus. But the one who's in control of your life is God. E Ele faz com que todas as coisas... And he makes all things. Você percebe que todas as coisas não deixam de fora nada? Do you realize that all things doesn't leave anything out of that? Todas as coisas. All things. As boas e as ruins. Good and bad. As coisas grandes e pequenas. Big things and small things. Todas as coisas All things estão trabalhando are working para te levar para o céu. to take you to heaven. Porque é Deus quem está te levando Because para o it's céu. God who's taking you to heaven. Você não está indo para o céu com as suas próprias You aren't going pernas. to heaven with your own legs. É Deus quem está te levando. It's God that's taking you there. Nessa ideia da balança, And this idea of the scale that we had, de um lado, você coloca a sua confiança. on one hand you put your trust, Do outro lado, and on the other side, Deus coloca God puts a sua misericórdia. his mercy. E Ele faz com que todas as coisas And he makes it so that all things trabalhem para o seu bem. work for your good. É por isso que ele diz, Deus nos predestinou para o bem. That's why he said God predestined us for good. Não existe predestinação para o mal. There is no predestination for evil. Todas as coisas All things estão trabalhando para o seu bem. are working for your good. Porque você não está no controle da sua vida. Because you aren't in control of your life. Você não está no controle da sua salvação. You aren't in control of your salvation. Você não está no controle da sua intercessão. You aren't in control of your intercession. Você não está no controle dos eventos da sua vida. You aren't in control of the events of your life. Se de um lado você coloca obediência, If on one hand you put obedience, do outro lado Deus coloca justiça, on the other hand God puts mas a righteousness. sua obediência não é suficiente. But your obedience isn't enough. Então Deus põe a obediência de Cristo. So God puts Christ's obedience. E aí você entende que você não pode viver sem Jesus. And then you understand that you can't live without Jesus. Você precisa de Jesus. You need Jesus. E você não sabe o caminho. And you don't know the path. E aí Jesus passa por você e diz, And then Jesus passes by you and says, segue-me. follow me. Onde eu for, Wherever I go, você vai. you will go. O que eu fizer, And whatever I você do, faz também. you will do as well. Porque fazendo assim, Because doing this, você achará vida para os seus ossos. in doing this, you will E find você vai life. encontrar a paz. And you will E find a peace. glória de Deus vai te visitar. And the glory of God will E o visit you. deserto vai ser manancial de vida. And in a desert you will E find quando você life. achar-se perdido, And whenever you find yourself Deus vai lost, dizer, eis-me aqui. God is going to say, here Eu I sou a am. luz que te orienta. I am the light that leads you. Eu sou a bênção que provê na sua vida o pão e a água. I am the blessing that provides bread and water in your life. Quando você não sabe o que fazer, When you don't know what to Ele do, diz, esse é o caminho. he says, this is the way. Andai por ele. Walk by it. Walk through it. Nós não estamos no controle, irmãos. We aren't in control. Deus está no controle. God is in control. Eu, pastor Ilamarques, Edileuza, minha esposa, meus filhos, And Pastor Lamarcus and Edileuza, Kaique, Uli, Dalit, my children, Fernanda pastor's children, e o netinho da Edileuza que está lá no ventre da Fernanda. and the pastor's grandkid who's in Fernanda's A tummy. vida de todos nós está passando por um momento de mudança radical. Our lives are changing quickly in a radical way. Tanto eu como o pastor Ilamarques, a gente se conhece há
quase 3 décadas. Both Pastor Marcus and I have known each other for almost 3 decades. Sempre achamos que a gente está assim muito no controle. And we always think that we're so in control. Mas agora, tanto ele como eu estamos caminhando sem saber exatamente para onde estamos indo. But both of us now are walking in directions that we don't know where we're going. Estamos exatamente como Abraão. We're exactly like Abraham. Sai da tua terra, Leave your place, your home, da casa da tua parentela. the home of your father, Vai para um lugar que eu vou mostrar. and go to the land that I will show you. Irmãos, quando Abraão chegou naquele lugar, And when Abraham got to that place, Deus disse para ele: God said to him, em ti, Abraão, in you, Abraham, eu vou abençoar todas as famílias da terra. through you, Abraham, I will bless all the families of the earth. Foi tão grande o que Deus fez, And it was so great what God did, que hoje você está aqui, that today you are here fazendo cumprir aquela promessa. fulfilling that promise. Então ame estar diante de Deus, So love being before God sem estar no controle. without being in control. Pastor Anderson pregou ontem lá em Fort Collins. Yesterday, Pastor Anderson was preaching in Fort Ele Collins, disse: decida ir para o deserto com Deus, and he said, decide to go into the desert with God, porque Deus sabe exatamente o que está fazendo. because God knows exactly what he's doing. E eu quero terminar dizendo algo muito importante And I nessa want to noite. finish off by saying something very important. O apóstolo Paulo termina esse texto dizendo: The Apostle Paul finishes this passage saying, às vezes o diabo nos diz que nós estamos perdidos, sometimes the devil tells us that que não há we are lost, esperança, that there's no hope, que não há esperança para nós. that there's no hope for us. Mas o apóstolo Paulo diz: But the Apostle Paul says, o que pode te separar do amor de Deus? what can separate you from the love of God? Ele diz: nada pode te separar He do says amor de nothing Deus. can separate us from the love of God. Quando Deus olhou para você, When God looked to you, Ele decidiu te amar de uma forma tão poderosa he decided to call you in such a tremendous way que Ele decidiu que nada pode te separar dele. that he decided that nothing can separate you from him. E quando você lê esse texto do capítulo 8, And when you read this passage in chapter 8, os últimos versículos, Paulo é simplesmente extraordinário. the last verses, Paul, it's just incredible. No versículo 37 ele diz: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. He says in verse 37, no, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Aplica essa palavra na sua vida. Eu vou So- dizer de novo. Apply this word in your life, and I'm going to say it again. Ele He diz: says, eu estou bem certo I'm certain de que nós somos mais do que vencedores that in all these things we are more than conquerors por meio daquele que nos amou. through him who loved us. Você é mais do que You are vencedor. more than a conqueror. Eu não preciso ser um profeta nessa noite. And I don't have to be a prophet tonight. Eu só preciso deixar que a palavra profetize. I just need the word to prophesy for Que me, ela te fale. that it speak to you. Talvez você não acredite, And you might not believe it. mas o apóstolo Paulo está dizendo nesta noite: meu irmão, você é mais do que vencedor. But the Apostle Paul is telling you tonight that you are more than a conqueror. E você é tão vencedor And you are such a conqueror, que such a victor, nada pode te separar do amor de Deus. that nothing can separate you from the love of God. E aí ele diz: porque eu estou bem certo Because then he continues saying, for I am convinced de que nem a morte, that neither death, nem a vida, nor life, nem anjos, nor angels, nem principados, nor demons, nem potestades, nor powers, nem o presente, neither the present, nem o porvir. nor the future. E ele continua: nem altura, And he continues, neither height, nem profundidade, nor depth, nem alguma outra criatura nor anything else in all creation poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus, our Nem Lord. coisas do presente, nem do porvir. Neither the future, neither the present nor the future. Quais são as coisas do presente? What are the things of the present? Todas as coisas. All things are Tudo the que present. existe. Everything that exists. Nem anjos, Neither angels nem demônios, or demons, nem homens, nor people, nada nothing pode te separar do amor de Deus. can separate you from the love of God. Que está onde? Which is where? Que está em Cristo Jesus. Which is found in Christ Jesus. Então eu volto lá em Beltzazar So I return to Belshazzar e eu te pergunto: and I ask you, onde a sua vida está firmada? where is your life grounded in? Onde você põe a sua confiança? Where do you put your trust?
O que não te separa do amor de What Deus? doesn't separate you from the love of God? Só Jesus pode fazer isso. Only Jesus can do this. Você pode viver uma religião. You might live some religion. Você pode ser religioso You might be do religious jeito que você imagina que seja uma religião. in whatever way you think that religion exists. Mas o que você precisa é de Jesus. But what you need is Jesus. Hoje, quando a nossa irmã for batizada, ela estará dizendo: When our sister here tonight is baptized, she's going to be saying, eu creio em Jesus. I believe in Jesus. Eu entrego a minha vida a And I Ele. give my life to him. Porque Ele é a expressão Because he's the expression do amor de Deus por mim. of the love of God for me. E nada pode me separar And nothing can separate me do amor de Deus from the love of God que está em Jesus. that is in Christ Jesus. Por isso que Jesus diz: aqueles que o Pai me deu, That's why Jesus says, those who the Father has given me, a nenhum eu perderei pelo caminho. I will not lose any of them on the Saia way. daqui hoje certo So leave here tonight knowing de que nada that nothing vai te separar do amor de will Deus. separate you from the love of God. Porque Jesus não vai te perder pelo caminho. Because God isn't going to lose you on the way. Você pode Jesus isn't dizer going to lose you amém? on the way. Can you say amen? Vamos orar? Let's pray. Pai, muito obrigado por essa noite. Father, thank you for tonight. Eu coloco cada irmão nesse lugar na tua presença. I put each brother and sister E eu here tonight in your agradeço pela presence. vida dos teus servos. And I thank you for the life of your Eu servants. te louvo por esse privilégio, I praise Senhor, you for this privilege de poder, Deus, pregar nesse lugar of being able to preach in this place e falar desse amor tão extraordinário, and to be able to talk about this Desse- extraordinary love, desse controle extraordinário que o Senhor tem sobre as nossas of vidas. this extraordinary control that you have over our lives. Então eu coloco a vida dos meus irmãos diante do Senhor. So I put the life of my brothers and sisters before you. Deus, ajuda os teus filhos Lord, help your a children entregarem integralmente as suas vidas a Deus. to give their lives wholly to you, Lord, Confiar no caráter de Deus. and to trust in your character. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Eu queria só terminar dizendo algo muito simples. So before I leave, I just wanted to finish up by saying something very simple. Eu disse para Edileuza I told essa Edileuza semana this past week que às vezes a minha vida é como Moisés naquele cestinho. that sometimes my life is like Moses in the basket. Quando a mãe de Moisés colocou Moisés naquele cesto When Moses' mom put him inside of that basket e o colocou sobre as águas, and put him on the river, the num Nile, rio cheio de crocodilos, in a river full of crocodiles, ela tinha certeza she was certain que ele ia chegar exatamente onde Deus queria that que he ele was going to estivesse. go exactly where he needed to go. Solte a sua vida Let go of your life. nas águas do Espírito Santo. Let your life go in the waters of the Holy Spirit. Ele vai te levar exatamente onde Deus quer que And he você will take you esteja. exactly where God wants you. Confia no caráter de Deus. Trust in God's character. Ele não falha. He does not fail. Ele não mente. He does not lie. O profeta Balaão disse: The prophet Balaam said, por acaso sou eu homem para que minta? Am I a man to lie? Sou eu homem que dizendo alguma coisa não faça cumprir? Am I a man who says something but doesn't fulfill it? Então confie no caráter de Deus. So trust in God's character. Ele não falha. He doesn't fail. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. He's the same today, tomorrow, and will be forever. Deus abençoe a vida de vocês. Pastor. God bless your lives.